da Lei Magnitsky estão escalando rápido demais. O Marco Rubio, secretário lá do governo do Donald Trump, disse que não acabou por aí não. Alfinetou o ministro Alexandre de Moraes e disse que vem mais sanções por aí. A Maria Elvira Salazar, né, publicando, né, a postagem do Marco Rubio, disse que esse é só o começo e os anseios dela foram respondidos. Ou seja, há uma escalada, muita gente brincou, achou que não ia ter efeito, né, as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Teve gente que duvidou, fez até aposta. Nós vamos falar sobre isso aí. A repercussão internacional foi grande, vários jornais repercutiram no mundo inteiro, né? Inclusive, relembrando a atuação do ministro Alexandre de Moraes pelo fechamento do X. Ontem, o Lula sentiu, teve que marcar uma reunião de urgência com os ministros do STF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão se sentindo ameaçados com a nova ação do Donald Trump. O ministro Alexandre de Moraes, segundo a Miriam Leitão, não está nem aí, ele não tem nada a ver com os Estados Unidos e ele está pouco se importando, né? Só que parece que não é bem assim, parece que ontem ele perdeu um pouco a compostura, mandando o povo tomate cru, se é que você me entende. E aí a situação foi escalando num sentido que a Folha de São Paulo lançou um trecho de um podcast onde eles dizem o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes já não tem mais nada a perder e ele vai contra-atacar. Enquanto isso, europeus, ou seja, parlamentares europeus, pedem o bloqueio, o congelamento de bens dos ministros do STF. Até onde a gente sabe, né? O ministro Alexandre de Moraes disse que não tem bens nos Estados Unidos, mas a gente sabe que existem ministros que têm bens na Europa. Se a Lei Magnitsky passar da pessoa do ministro Alexandre de Moraes e alcançar também os 8 demais ministros que perderam o visto lá na Europa, tem ministros que têm fortunas milionárias lá, e isso será um impacto, um rombo gigantesco. Meio que os ministros sentiram o baque, né? Só um ministro se manifestou a favor do ministro Alexandre de Moraes, outro ministro recuou depois de ter feito piadinhas. Então, o jogo está bem pesado, o jogo não está nada fácil para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, para acabar de fechar com chave de ouro, já foi anunciado pelo jornal Metrópolis que dentro dos Estados Unidos já foi localizado 22 milhões só num imóvel de patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, o jogo está tenso. O Trump já declarou que não vai recuar 1 milímetro sequer. Então, deu para você ver que a nossa novela está alcançando aqui capítulos emocionantes dessa história. Quem vai ganhar? Não sei. Sei que ambos dobraram a aposta. Tanto o Trump, que disse que agora é tudo ou nada, quanto também o STF, né? O ministro Alexandre de Moraes, que está para o tudo ou nada. Vamos entender tudo isso? Tá bom, hoje é dia 31, quinta-feira. Esse é o nosso editorial da Hora do Almoço, nosso almoço com política, e vamos entender tudo o que está acontecendo na política brasileira, como ela é, essa loucura toda que se tornou, né? A política brasileira que está no furacão, no olho do furacão, né, internacional, sobre autoritarismo, abuso de poder, sanções, brigas, defesa da soberania e muitas outras narrativas mais que surgem por aí. Vamos entender? Vem comigo. Vamos começar entendendo essa publicação da Gazeta do Povo. Marco Rubio, segundo, né, a própria CNN, tomou raiva, ojeriza do ministro Alexandre de Moraes e do Lula. A coisa está escalando para um lado pessoal. O secretário do Trump alfineta o ministro Alexandre de Moraes e disse que a toga não pode proteger quem atropela direitos. Vamos lembrar que quem seria o responsável pela articulação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes era o próprio Marco Rubio. O Marco Rubio, que é descendente de cubanos, tem, né, uma ojeriza, uma raiva de ditaduras socialistas
e já comprou briga com Lula. Agora a briga dele estende ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O presidente Donald Trump e o Departamento de Tesouro americano sancionaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre o Programa de Sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que isso sirva de lição, de alerta para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas judiciais não podem protegê-los. Você entendeu? Isso aqui foi uma ameaça direta ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Togas não irão protegê-los. Ou seja, o Marco Rubio já deixou claro que não está de brincadeira. A Maria Elvira Salazar comentou nessa publicação do próprio Marco Rubio que ela escreveu, né? Obrigado, POTUS, e ao secretário Marco Rubio. Desde o primeiro dia, eu clamei por sanções contra o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, sob a Global Magnitsky Act, né? Ou seja, sobre a lei Global Magnitsky, por seus sérios abusos contra os direitos humanos. Hoje, o meu chamado, né, foi respondido. Deixe claro, a Black Rose, né, a toga preta, não é um escudo para a tirania. É o que escreveu a Maria Elvira Salazar, que é outra que já se tornou uma das figuras aí, né, nessa novela, né, anti-Alexandre de Moraes. Ou seja, de um lado e de outro, criam-se figuras, né, que estão num embate, numa batalha épica que o Brasil nunca viu em todo o seu tempo de existência, algo tão, tão perigoso e potencial assim. A repercussão se tornou internacional. O correspondente de Londres, o Ivan Kleber, ele falou o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo alvo de críticas. Na imprensa internacional, o próprio Wall Street Journal fez uma publicação mencionando a retirada do X do Brasil como um ato abusivo do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Acompanhe o que diz aqui o Ivan Kleber. Repercute internacionalmente a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. O jornal americano Wall Street Journal cita que, abre aspas, o juiz ordenou que as empresas de mídia social bloqueiem as contas de figuras de direita que se manifestam abertamente, algumas das quais vivem nos Estados Unidos, fecha aspas. E mais, a empresa de mídia de Donald Trump processou de Moraes no início deste ano, depois que o juiz baniu algumas contas, dizendo que de Moraes estava censurando ilegalmente o discurso político americano. Já o jornal Financial Times diz que, abre aspas, o Tribunal Brasileiro, em referência ao STF, tem sido um dos mais agressivos do mundo em responsabilizar legalmente empresas de tecnologia pela remoção de conteúdo que considera discurso de ódio ou antidemocrático. Fecha aspas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Do lado da estátua do Winston Churchill, né? E a música de fundo, não foi o Ivan Kleber que colocou, tá tocando lá no metrô de Londres, né? Fica tocando a música lá do Superman. Tem tudo a ver, né, com o discurso aqui. Então, crédito da publicação do Ivan Kleber. O jornalista Oswaldo Eustáquio, que também está exilado, né, na Europa, hoje na Espanha, fugindo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ele fez a seguinte publicação. A Lei Magnitsky, aplicada nesta quarta-feira contra o ministro Alexandre de Moraes, também alcança sua esposa, a advogada Viviane Barsi, sócia do escritório de advocacia Barsi de Moraes, fundada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o impacto, né, as ações, as sanções passaram da figura do condenado. Algo que aqui no Brasil não é lícito, mas é algo que o próprio ministro Alexandre de Moraes aplica, como, por exemplo, a retirada de redes sociais do filho da Carla Zambelli, o bloqueio de contas da esposa do deputado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a gente poderia até defender aqui, dizendo, olha, que absurdo que fizeram com o Alexandre de Moraes. Mas cá entre nós, não é o mesmo que ele faz? As penas, as sanções não passam da pessoa, do condenado aqui no Brasil? Pois é o que aconteceu lá também. Mas aí,
Eles tiveram que correr para fazer uma reunião às pressas. Eles fingem tranquilidade, normalidade, mas não é isso que está acontecendo. Dá uma olhada, matéria da política aqui, ministros do STF se reúnem com Lula após sanções contra Moraes. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, se reuniram na noite de quarta-feira com o presidente Lula para discutir as sanções sofridas por Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos. A própria CNN traz essa informação, ou seja, sentiram. É inevitável você dizer que, olha, o cara está na mira, no alvo de uma das figuras mais poderosas do mundo. O Alexandre de Moraes, para mim, é a figura mais poderosa do Brasil hoje, não tem nem o que falar. Né? Muito mais que o povo? Claro, né? Claro que é muito mais poderoso que o povo. Afinal, ele tem a caneta toda poderosa na mão. Não deveria ser assim numa democracia normal, mas é. Agora, eles estão sentindo, porque agora a briga não é com, abre aspas, como eles diziam, um deputado bananinha. A briga não é com um jornalista, um blogueiro, como eles dizem, que está lá fora. A briga com um laranja, um Trump. Tá, mas a imprensa está tentando passar um ar de normalidade. Olha a mira, Leitão. Moraes foi sancionado. Veja como isso é bom, né? Alexandre de Moraes não tem conta, nem bem nos Estados Unidos. Então, ele, há 2 anos, ele já não usa mais, já está com seu visto vencido, ele nem preocupou em atualizar, quer dizer que ele não está nem aí com os Estados Unidos. Isso aí, ó, brincadeira de criança, nem vai afetar o ministro Alexandre de Moraes. Olha, vamos entender uma coisinha, tá? Se a gente entender que o cara está tranquilo depois de uma sanção dos Estados Unidos, aí a gente já pode começar a suspeitar da sanidade dessa pessoa. Mas a gente sabe que ele não está tranquilo. Já viu isso aqui? Moraes vai a jogo do Corinthians, sorri e acena e faz gesto obsceno em dia de sanção dos Estados Unidos. Mandou um monte de gente tomate cru, né? Tá vendo ali, né, o gestinho que ele fez. Olha, é só para lembrar, tá? Só para, assim, para ficar claro mesmo sobre isso. O artigo da Lei Complementar número 35, que é a Lei de Impeachment, que é a Lei da Orgânica da Magistratura, desculpa, ela diz o seguinte: disciplina do Judiciário, dos deveres do magistrado. São deveres do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e na vida particular também. Então, o lance é que ele foi vaiado lá no jogo do Corinthians, né? E aí ele mandou todo mundo tomate cru, né? Então, isso não pegou tão bem, né, para uma figura que até então sempre foi acometida. Agora, você já começa a analisar o psicológico do cara quando, né, os outros ministros passaram por pressões psicológicas. Um falou, não mamola, perdeu o mané, ou nós derrotamos o bolsonarismo. Você já percebe que já tem uma certa, vamos dizer assim, propensão a não aguentar pressão. Agora, o ministro Alexandre de Moraes sempre foi firme, nunca aguentou pressão. Nessa aqui, dele apontar o dedo para todo mundo, é porque a pressão está chegando. Pelo menos eu imagino assim. Agora, o podcast Café da Manhã. Agora há pouco eu estava ouvindo, procurando matérias, e aí me apareceu um podcast lá da Folha de São Paulo. E aí, o cara não está errado. Foi uma publicação do Pedro Ladeira. O Pedro Ladeira falou o seguinte, quer saber? O Trump impôs a sanção, já chegou a sanção. O Trump não pode fazer mais nada contra o Alexandre de Moraes. Agora, já que o Alexandre de Moraes já não tem nada a temer mais, é dobrar a aposta. Escuta isso aqui. A partir do momento em que você aplica a lei Magnitsky ao Alexandre, você está mais ou menos liberando o Alexandre para fazer o que quiser. Porque se o pior que eu tinha a fazer contra você eu já fiz, o que mais eu posso te ameaçar? A menos que eles resolvam fazer um assassinato político por agentes da CIA, alguma coisa assim, o pior já foi feito. Então, digamos, a partir de agora, o ministro Alexandre nada mais tem a temer. Eu imagino que as instituições brasileiras vão dar a ele, do ponto de vista da sua vida pessoal, suficiente conforto para passar o próximo tempo. Pois é.
Não sei se você prestou atenção aqui, o que a Folha de São Paulo, né, através do Pedro Ladeira que falou, foi o seguinte: olha, peraí, isso era o pior que poderia acontecer com o ministro Alexandre de Moraes, é o assassinato financeiro, né, e existencial dentro de um plano tecnológico onde os Estados Unidos dominam. Então, vamos lá, Spotify, WhatsApp, Facebook, e-mail, né, tá tudo aonde? Ah, você sabe. Cartão de crédito, a maioria, contratos bancários. É óbvio, né? Isso aí atrapalha a vida do cara sobremaneira. Mas ainda tem aquele cartão corporativozinho do governo ou do próprio STF. Eles sempre vão dar um jeito, né? Sempre vão dar um jeito. Agora, a grande questão é, o que paira aqui nós estamos falando do Donald Trump, gente. Nós estamos falando de uma série de gente com ódio do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou falando de figuras do alto escalão. O Donald Trump levou isso para o lado pessoal. O Marco Rubio levou isso para o lado pessoal. E o ministro Alexandre de Moraes apontou o dedo do meio, né? Você sabe que esse dedo do meio aí não foi só para o povo que vaiou ele. Foi para o Trump também. Como que o Trump vai reagir? Ou seja, a grande questão que eu trago para vocês é: já acabou, Jéssica? Ou seja, é tudo isso mesmo? É só isso? Será que o Donald Trump já parou por aí? E eu vou mostrar para vocês que não. Tem muito mais coisas que ele pode agir, né? Dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa publicação do Vinícius Carrion. Hoje nós temos OTAN, hoje nós temos União Europeia. Você já parou para pensar que está muito mais gente querendo ir para o lado dos Estados Unidos que para o lado do Brasil? E que, para você, está tudo bem. Se o seu círculo de relacionamento estiver limitado a Irã, Cuba, Venezuela, tá tudo bem. Mas se você gosta de um passeio na Europa, de uma palestrazinha em Portugal, você está com sérios problemas. Dá uma olhada aqui, matéria do Paulo Capelli. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Alexandre de Moraes. Um grupo composto por 16 parlamentares da União Europeia pedem sanções contra Moraes por censura e autoritarismo. Olha o que o Vinícius escreveu. Olha, a coisa está ganhando uma dimensão inimaginável e num curtíssimo intervalo de tempo. O Brasil está desmoralizado perante o mundo. Vai escalar. O Brasil, hoje, passa ao mundo a imagem de Venezuela. Vem cá, os ministros sempre estiveram alinhadíssimos em todas as decisões que eles tomaram até agora. Agora, cá entre nós, sempre foram sempre alinhados, né? São parceiros ali, né? De toga. Agora, chamou atenção. Por quê? Porque o Trump tem uma estratégia. Qual é a estratégia dele? É simples. Simplista até demais. Eu vou aplicar a sanção ao Alexandre de Moraes, vou com tudo para cima do Alexandre de Moraes e vou esperar para ver quem vai banar o rabinho. Quem banar o rabinho, eu bato o pé para ele também. Pois é, né? Matéria do Danúzio, né? 3 horas após a sanção dos Estados Unidos, somente um ministro do Supremo defendeu o Alexandre de Moraes, que é o ministro Flávio Dino, que fez uma nota pública em defesa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, anunciada no início de ontem, né, já completou 3 horas desde então. Apenas um colega do ministro veio a público para defendê-lo, Flávio Dino, que expressou sua solidariedade pessoal ao magistrado, afirmando que, em sua visão, Moraes está apenas cumprindo o seu trabalho, de modo honesto, dedicado e em conformidade com a Constituição. Tá, detalhe. Não quis brigar com o Trump, não. Falou, não, minha solidariedade, ele é honesto, ele é uma pessoa boa, mas não quis entrar nessa de seu colonialista safado, sem vergonha laranja. Não, acabou. Ninguém quis falar isso mais, né? Ou seja, fez uma notinha ali de rodapé, mas aquela defesa enfadonha da liberdade e da democracia tá parando. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que um dos mais suscetíveis à pressão é o Barroso. Dá uma olhada nessa matéria do Conexão Política. Aparentemente abatido, Barroso mudou o tom, falou em preocupação e disse que o STF não quer escalar nada contra os Estados Unidos, não. Calma, não é bem assim. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo
cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Vamos lá, a gente precisa entender o seguinte, como mudou o tom. Aqui ele já falou muito claro, não, é uma ação que nós estamos julgando. Ele sabe que todo mundo que colocar o seu dedinho, sua digital falando, eu condeno Bolsonaro, Silas, se lascou. Ele sabe, ele mandou o recado, claro, sobre isso aqui, né? E é lógico que o impacto está chegando sobre eles, mudou o tom, mudou o discurso. Agora, o que é o grande problema dessa história? Eles imaginavam que, primeiro, o Trump ia recuar. É um atentado grande demais à soberania, atentar contra a democracia brasileira e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Trump não é doido o suficiente para fazer isso. Vem cá. Bem que podiam assistir meus vídeos, eu já falava há muito tempo, o Trump é doido sim, tá? Então achavam que o Trump não ia fazer. E se o Trump fizesse? Acharam que o mundo ia estar do lado deles para defender a democracia brasileira, que nenhuma matéria do Wall Street Journal, ou do The Economist, ou qualquer matéria, estaria a favor do Donald Trump e criticando o Moraes. Pelo contrário, estariam todos do lado deles. Não foi, não. Não foi mesmo, tá? Todas as matérias que eu vi até agora, inclusive o La Nación, fez críticas assim, ó, pesadas contra os ministros. Tá, ninguém tá contra o Trump e a favor deles. É aí que o bicho pegou mais ainda. Ou seja, começou uma escalada, um embate real, uma guerra fria entre Trump, Estados Unidos, ou melhor, entre os Estados Unidos inteiro, porque lá nos Estados Unidos não teve democrata manifestando solidariedade. Cadê a esquerda dos Estados Unidos para falar isso é um absurdo, não façam isso com o Brasil? Nem os democratas quiseram bater de frente. Não são bobos, entenderam? E aí o Barroso, em específico, dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis e aí você vai entender. Se eu tivesse na iminência de perder 22 milhões de reais numa tacada só, numa casa só, eu ia chorar demais. A família do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, possui um apartamento avaliado em 22 milhões de reais em Miami, nos Estados Unidos. O imóvel tem 158 metros quadrados e está registrado em nome de uma offshore, controlada pelo filho do ministro, o investidor Bernardo Van Brussel Barroso. Vem cá, vocês sabem que eu sou especialista em holding e offshore, né? Vem cá, se até a família do Luiz Roberto Barroso tem uma offshore, é para se blindar. Mas vem cá, se você for meu cliente, abrir um offshore, uma hold comigo e caçar briga com o Trump, nem você pode pôr a culpa em mim, né? Nem o Barroso conseguiu. Imagina você, né? Deu para entender. Mas você viu o quanto isso te protege e te blinda. Até os ministros do STF têm. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos incluíram o ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções da lei. Só mais um detalhe também. Desculpa aí parar a matéria aqui. Já parou para pensar o seguinte? Lembra quando o pessoal gralhava? Meu Deus, o Paulo Guedes tem uma offshore lá, não sei o quê. Você lembra? Engraçado, né? Ministro do STF, a família dos ministros tem, ninguém gralha, né? E aí eu te pergunto, se um ministro do STF tem uma offshore, quando é que eles vão declarar isso ilegal? Nunca! Eles têm. Entenderam, né? Deu pra você entender a regra do jogo. Agora, só para terminar, ainda bem que eles travam a briga dos ricos contra os pobres. O cara tem um apartamento de 22 milhões de reais. Ainda bem que eles condenam e atacam os ricos, porque eles são pobrinhos. Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos. Caso a medida seja estendida a outros integrantes do Supremo, como Barroso, a propriedade em Miami pode ser bloqueada.
um advogado especializado consultado pelo Metrópolis explicou que a lei permite sanção de bens em nome de terceiros, como familiares ou até mesmo laranjas, para evitar fraudes. O imóvel foi adquirido por 3,1 milhões de dólares através da offshore Telub Florida LLC. A transação foi concluída em março de 2014. O nome da empresa junta as iniciais de Tereza, Luna e Bernardo, familiares do ministro. Outras autoridades do judiciário brasileiro também possuem imóveis no bairro de Brickell, como o ex-ministro Joaquim Barbosa. A família do presidente... Pois é, deu para vocês entenderem que até o Joaquim Barbosa tem uma LLC, tá? Uma liability. Vamos entender isso aqui, tá? A lei Magnitsky, ela considera que essas figuras são violadoras dos direitos humanos. Então, nenhuma... E aqui quem está falando é um especialista, tá? Muitas pessoas imaginam que há uma blindagem gigantesca, intocável, quando você constitui uma offshore, uma holding. Olha, existem paraísos fiscais que é para corrupto guardar patrimônio. E existe aquelas que é para quem consegue de forma lícita ou declara de forma lícita esse patrimônio. E aí não são consideradas listas negras, tá? E aí sempre o ideal é você ter nesses lugares. Só que é o seguinte, agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Barroso não, Barroso ainda não, só o Moraes, todas as offshores, todos os empreendimentos vão para o saco. E ali está o patrimônio constituído em família. Ou seja, se você está entendendo agora o porquê que o Barroso está abatido, é porque se isso aí chegar, vai chegar com tudo, mas com tudo mesmo. Algumas figuras, né, até declararam um apoio velado, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, disse o seguinte, olha, o Brasil é sustentado por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a gente não pode apoiar nenhum tipo de sanção imposta por nações estrangeiras. Mas não quis falar, minha solidariedade ao Moraes, não. O Trump, por sua vez, eu já disse, não vai recuar, não vai arredar um pé do lugar. O pezão laranja dele, se sair do chão, é para bater no peito dos seus inimigos. Ele é doido, eu já falei isso para vocês. O que ele falou agora? Disse o seguinte, olha, o meu objetivo é esmiuçar o Lula. E aí, vai ter Copa do Mundo, né? E aí, eu vou tirar o visto de todos os brasileiros para que nenhum brasileiro possa vir por culpa do presidente. Lembra daquele discursinho de ai, é culpa do Bolsonaro? Não, ele falou, eu vou tirar o visto por culpa do presidente. Eu quero que os brasileiros saibam, né? O que eles estão perdendo, qual a responsabilidade dos brasileiros por culpa do presidente. Escuta isso aqui, tá? Escuta. Era a possibilidade de banir vistos para brasileiros, incluindo o período da Copa do Mundo de 2026. Segundo a apuração do analista internacional da CNN, Lorival Santana, a medida seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública do nosso país contra o atual governo, indo na linha de medidas como o tarifaço. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o presidente da entidade, Gianni Infantino, é visto como o aliado de Trump, especialmente depois da Copa do Mundo de Clubes. A CBF já está ciente dessa possibilidade, mas vai aguardar os desdobramentos para tomar atitudes. A confederação estuda fazer reuniões com o governo federal para resolver o impasse. Além de receber a Copa do ano que vem com Canadá e México, os Estados Unidos vão sediar a Olimpíada de 2028 em Los Angeles. Acabou, hein? Meu amigo, o que você está esquentando com visto? Você está esquentando com Copa do Mundo de 2026? Ô, meu filho, se as sanções chegarem como a gente está esperando, e ela veio desidratada, o tarifaço, mas se chegar, nem dinheiro para assistir Copa do Mundo, você vai ter. Tá preocupado com o quê? Né? Mas parou por aí? Não, eu disse para vocês que o Trump não vai recuar 1 centímetro. Né? Ele está comprando a briga e virou pessoal. Ontem, a The New York Times fez uma publicação de capa dizendo Lula, o maior opositor do Trump. Pois é, o brasileiro se lascou com isso. Dá uma olhada. Próxima sanção do Trump pode derrubar até o site do STF e
cara, o lance do GPS é real. Todo mundo tá falando, ei, mentira, não vai derrubar GPS. O lance de derrubar o GPS é real. Se derruba o GPS, estamos tudo lascado. Se derruba a internet do Brasil, estamos tudo lascado. Se derruba o Google do Brasil, estamos tudo lascado. Eles entenderam que a gente vai voltar na Idade das Pedras. Tudo que essa turminha quer. Não quer regular a rede social? Não quer tudo isso? Escuta aqui. Falcão, o que as fontes disseram a mim e a Jussara Soares? Que se não houver nenhum esforço da Suprema Corte em diminuir as punições aos bolsonaristas, no caso a Jair Bolsonaro, poderá haver novas sanções. Essas novas sanções contra ministros, familiares e auxiliares. E aí os bolsonaristas com quem nós conversamos citam uma medida que pode ser tomada nos próximos dias. Essa medida é o seguinte, o impedimento de prestação de serviços à Suprema Corte, proibindo, por exemplo, que empresas como Microsoft e Amazon prestem serviços à Suprema Corte brasileira, tirando, portanto, o site do Supremo Tribunal Federal do ar, impossibilitando também o uso de plataformas de processos eletrônicos e sessões via Zoom, ou seja, inviabilizando o trabalho do Supremo Tribunal Federal, paralisando completamente. O que eles dizem, essas fontes com quem eu e a Jussara Soares conversamos, que isso foi somente uma amostra do que o Departamento de Tesouro e a Casa Branca podem fazer, exatamente na linha do que o Lorival Santana trouxe. Há uma série de cartas na mesa de Donald Trump e ele pode pinçá-las e colocar em vigor dependendo do julgamento de Jair Bolsonaro. Está aí na Falcão. Pega fogo, cabaré. Né? Agora vem cá. Você acha que o bagulho não tá muito doido? Cá entre nós. Você acha mesmo que o Trump não tomou isso pro lado pessoal? Vem cá. Você acha mesmo que os 11 não, os 7 outros ministros do STF, porque o Mendonça já lavou as mãos, o Cássio Nunes, o Fux já falou fuck you, né? Ou seja, Fux, né? Sobre vocês aí, outros ministros do STF. Já tô limpinho, não vou entrar nessa bola dividida nunca. Entre nós. Você acha que todo mundo vai colocar o seu na reta, vai arriscar perder apartamento de milhões, a perder milhões e milhões na Europa? Porque isso vai escalar para a Europa. Então o jogo é não. Então eu vi umas pessoas falando, eu tô vivo para ver isso. Calma. Ainda tem muito mais coisa para acontecer. E a gente está acompanhando tudo isso aqui, vai trazer todas as informações. Pelo bom ou pelo mal, né? A gente vai estar trazendo as informações. Meu papel é te informar. Bom, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Meu merchan é o seguinte, olha, nosso escritório é especializado, eu trabalho com isso desde 2010, tá? Nosso escritório é especializado em estar fornecendo para você uma estrutura de proteção jurídica. Vem cá, você, que é empresário, você já parou para pensar o seguinte, eu sou empresário e todo o meu patrimônio está no nome da minha empresa. Cara, se você tomar multas, tomar processos, e se o governo tiver sem dinheiro, ele vai atrás de seus impostos. Vai responder com o patrimônio da sua empresa. Você tem que se proteger. Se até os ministros do STF se protegem, tem que se proteger. Então, se uma offshore, se uma holding é viável para você, entre em contato conosco aqui. Agora, se você quer uma estrutura, um plano B, que cá entre nós, tá numa guerra, tá, mas você não sabe quem pode vencer. Cuba, Venezuela começou assim. Você quer um plano B? Aqui também, nosso escritório é especializado em estar oferecendo para você, tá, a sua internacionalização para um país bem estável, que é o Uruguai, logo aqui do lado. Clica na descrição. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.